vai até aquela pessoa que você não conhece, dá um abraço nela, se apresenta e diga: seja bem-vindo a este lugar, a casa do Pai. Você é o nosso convidado especial. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço naquela pessoa que tem muito tempo que você não vê e diz para ela: uau, que bênção você está por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão aí animados? Aleluia. Novo tempo, nova história. Eu creio assim. Quantos creem? Quantos creem comigo aí? Aleluia. Eu vou esperar você terminar de cumprimentar teu irmão, dar um abraço nele, se apresentar, dizer: sejam bem-vindos aqui à sua casa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom, como Deus é bom. A pastora deu o aviso sobre a nosso Family Day, Dia da Família, que será sempre o último domingo de cada mês. E eu quero estender um pouquinho mais alguns detalhes maiores, alguns outros detalhes. Começaremos às 8 da manhã com o café da manhã. Em seguida, às 9 até às 10 horas da manhã. Até às 9 horas, 10 horas da manhã começamos o culto de celebração da família. E ao meio-dia nós encerramos o culto e nós vamos para o nosso almoço. Após o almoço nós teremos tempo de descontração, que será com brincadeiras. As crianças terão pula-pula e outros brinquedos, para ter um tempo em família, em que os pais estarão com seus filhos e nós estaremos conversando, dialogando, e todos juntos, queridos, como uma família. Eu sei que esse é um tempo de férias, muitos irmãos estão viajando, e eu sei que esses irmãos, ao chegarem, se juntarão a nós para juntos podermos celebrar o Senhor. Pastor, e à noite? Nesse último domingo de cada mês, nós não teremos culto à noite, nosso culto será pela manhã. Por quê? Porque estaremos o dia com a família, um dia para você se alegrar, comungar, estarmos juntos e curtir a sua família e curtirmos como igreja, como família, em nome de Jesus. Então nós teremos nosso Family Day, será sobrenatural. Quantos já estão na expectativa aí? Diz amém, se você já está na expectativa. Pastor, estou dando glória a Deus porque eu vou sair do fogão. No domingo eu vou sair do fogão. Não é não? Então vai ser, agora vai ter que ser. Jesus. Glória a Deus. Quantos têm sido desafiados a cada dia a vencer o seu mal? Quantos têm sido desafiados a cada dia a vencer o seu mal? Quantos têm sido desafiados? Faz assim para mim, se você tem sido desafiado a cada dia. Queridos, eu digo para você, todos os dias basta o seu mal. Tem gente que carrega o mal de um dia para o outro. Eu falei: misericórdia, como é que você aguenta isso? Deus meu. A palavra diz: basta cada dia o seu mal. Deixa o mal do dia para aquele dia e passe para o outro dia, na certeza que você venceu o dia que passou. Paulo escreve e diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Quantos creem que o seu alvo é Cristo? Às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos para os problemas. Queridos, o problema não é o teu alvo tem que ser Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É o que a palavra afirma e eu creio nessa palavra. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem? Quantos creem? Se você crê, aplauda ao Senhor bem forte. Dá um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Eu vou pedir agora a todos aqueles que não estão fazendo algo que seja prioridade, que venham para o templo, venham sentar-se, por favor. Pastor, estou preparado. Não venha para o templo, venha sentar. Você precisa sentar, ouvir a palavra, né, e receber do Senhor, tá bom? Amém? Receberam aí já o slide? Receberam aí o pessoal da mídia? Me ajuda? Ok, amém, glória a Deus. Tem um tema nesta palavra de hoje. Esse tema é o preço da mudança. O preço da mudança. Quantos querem realmente crescer e avançar em Cristo aqui? Quantos querem? Tem pessoas que acham que vão avançar, que vão crescer fazendo a mesma coisa, vivendo sempre a mesma coisa. Deus é um Deus
que renova a sua palavra a cada manhã, a cada dia. Deus tem sempre algo novo para nós. E quem vive no velho, queridos, do velho vai viver, né? Algumas pessoas compram uma bicicleta e vivem 10, 20, 30 anos com aquela bicicleta e diz assim: minha bicicleta está novinha. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas a bicicleta pode estar nova na aparência, mas ela tem uma grande idade. Eu lembro que o meu pastor, ele gostava muito de carros velhos. E muitos irmãos foram nessa linha com ele. E um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, olha só que carro novo que eu comprei. Carro novo, era uma Belina, irmãos. Belina, já tinha mais de 30 anos, sei lá. E o carro estava impecável. Mas só tem uma coisa: ele estava velho, porque ele tinha ano em ano. Acho que ele fez umas plásticas, uns esticamentos, uns botox, algumas coisas para ficar tão bonito assim, né? Mas, queridos, se a palavra do Senhor se renova a cada manhã, então por que muitas vezes nós não nos renovamos, nós não confiamos nessa renovação que Deus quer trazer para nós? Por isso o tema dessa palavra, o preço da mudança. Toda mudança exige de nós um preço a pagar. Hoje teremos uma palavra diferente. Eu convidei alguns irmãos para participar comigo, para também participar pregando por alguns minutos também, e eu coloquei partes dessa mensagem para eles, para que eles pudessem compartilhar com os irmãos. Aprenda uma coisa sobre o preço da mudança: todo crescimento exige uma mudança. Quem quer crescer tem que entender que vai ter que mudar. Quem quer ultrapassar limites tem que entender que vai precisar mudança, porque todo sucesso exige de nós uma mudança, e toda mudança tem um preço a pagar. Toda mudança tem um preço a pagar. E a pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Ninguém alcança um novo nível permanecendo nas mesmas atitudes. Não adianta, por mais que você queira alcançar algo, se você permanecer nas mesmas atitudes, não vai funcionar. Você não vai alcançar. Então, com esse tema, o preço da mudança, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que fale ao teu coração. Feche teus olhos, baixa a tua cabeça, mesmo assentados. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra aos nossos corações a tua palavra. Pai, nós queremos viver o teu novo, queremos viver mudanças, queremos, Pai amado, o que tu queres para nós, é o que nós desejamos fazer, o que nós desejamos, Senhor, ser direcionado pela tua vontade. Fala aos nossos corações nessa noite, gera mudanças, gera, Senhor, atitudes no teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu hoje estou com 53 anos de idade. Eu me converti com 6 anos de idade. E desde os 6 anos de idade eu não sei o que é o mundo, o que é se desviar, porque eu nunca fiz isso. Às vezes eu falava, olhava para as pessoas que se desviavam e eu falava: mas por quê? É tão bom estar na presença do Senhor. Talvez porque os meus tutores, os meus pastores, sempre foram pastores, queridos, voltados para a palavra. Nunca foram voltados para uma emoção, para uma empolgação, para o famoso movimento de manifestação da dopamina. Algumas coisas que hoje eu vejo e que eu digo: meu Deus, o que é isso? Estão colocando mais ingredientes no Evangelho do que o próprio Jesus já havia colocado, determinado. Querem enfeitar, querem estar enfeitando, né? E aí eu comecei a viver, e eu digo para você, toda a minha vida foi um tempo de mudança. Existiram épocas, momentos da minha vida que eu tive que mudar, porque senão eu estaria estacionado. Eu lembro que ao chegar em todas as posições da igreja local, como líder de jovens e auxiliando o meu pastor, eu lembro que eu cheguei a um momento de estar em crise, entrar em crise. Por quê? Porque eu queria mais, mas não sabia como encontrar esse mais. Então fui até meu pastor, conversando com ele, ele disse: pastor, eu preciso de algo mais, porque se o evangelho for só isso, eu estou fora. Irmãos, você tem que ser sincero com Deus. Eu cheguei nesse momento, meu pastor, e falei: pastor, tem isso. Pastor, eu estou cansado, eu já fiz tudo isso e venho todos os domingos à igreja. Pastor, eu assisto todos os cultos, eu ajudo, eu lidero, eu faço isso e aquilo, mas eu me sinto totalmente vazio, porque eu já fiz tudo, e agora, o que vai acontecer? E eu falei: se servir a Jesus for isso, eu estou fora.
eu estou fora. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, eu estou completamente fora. Sabe por quê, queridos, que muitos se desviam? Porque simplesmente não entendem o Evangelho. Eles não conseguem mudanças porque não admitem uma renovação por parte de Deus. E todos aqueles que querem uma mudança, uma renovação, precisam entender que tem um preço a pagar. Para o Evangelho se renovar na tua vida, tem um preço a pagar. Então, o meu pastor olhou para mim e falou assim: eu já sei o que vou fazer com você. A partir de agora você vai ficar sentado comigo lá no altar. Porque no nosso tempo havia cadeiras no altar. Quem é desse tempo aí? Levante a mão. Quem é desse tempo aí? Ninguém não? Mas é desse tempo, lembra que tinha as cadeiras no altar? E aí eu via aquela situação, irmãos, e eu via os irmãos chegando, irmão que eu quase não via na igreja. Irmão que não vinha no culto da semana, irmão que não vinha no culto de oração, irmão que não vinha. O irmão chegava até de gravata e o culto acontecendo, chegava atrasado ainda, o cara de pau. E aí vinha, subia, sentava na cadeira e ali ficava como se fosse o doutor mais. Eu olhava aquela cena, eu falei: Jesus. E aí, queridos, chegou um momento em que havia falta de pastor aqui no Setoró. Não era nesse local, era uma igrejinha pequena. E eu lembro que o meu pastor disse assim, que era surpreendido, disse assim: olha, pastor, olha, Sandro, tem uma missão para você. Sim, pastor, estou à disposição. Ele falou: eu vou mandar você para o Setoró, porque não tem pastor nenhum que queira ir para lá. Eu falei: veja, então é para mim mesmo essa bola. E eu disse: eu estou indo, pastor, eis-me aqui. Porque era algo, uma mudança que eu precisava, desafios novos que eu precisava. Eu digo para vocês, queridos, que nessa mudança houveram preços a pagar. E o preço não foi pequeno. Mas hoje eu digo para você, eu sou feliz. Porque o meu Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Eu lembro de quando cheguei na igreja. E ali estava, naquela igrejinha, as cadeiras lá em cima do altar. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei: tira todas essas cadeiras daí do altar. Deus está nos levando a um tempo novo, então precisamos de mudança. Como eu disse, toda mudança gera desafios, gera confrontos e tantas outras coisas mais. E eu mandei tirar as cadeiras. Tira todas as cadeiras, porque a partir de agora o obreiro, líder, não sei o quê, vai sentar todo mundo aqui, ó, todo mundo embaixo, perto de mim, porque eu quero estar embaixo junto com o povo, junto com a igreja. Não há separação, não pode haver separação. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. E isso causou um problema para mim. Por quê, pastor? Porque toda mudança, queridos, se a igreja, se você não estiver preparado, vai ter problema. Eu lembro que alguns que subiam no altar e sentavam nas cadeiras, já não vinham mais aos cultos. Eu disse: tá bom, fazer o quê, né? Está todo mundo acostumado com isso, mas eu não sou aquela pessoa que se acostuma com as coisas. Eu estou sempre procurando coisas novas. Eu estou sempre pedindo a Deus: me dá algo novo, me dá algo novo, Senhor. Eu quero algo novo, eu quero todo momento algo novo. Na vida cristã, queridos, avançar significa abrir mão daquilo que impede o propósito de Deus de se cumprir em nós. Eu abri mão de um conformismo, de estar confortável, para dizer: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero viver a tua vontade. E quem deseja viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, entenda, vai ter que pagar um preço. Tem um preço a pagar. E se, pastor, o que é isso? Não se preocupe. Muitas vezes o preço da mudança envolve a renúncia, envolve disciplina, envolve perseverança e obediência. Mas a recompensa sempre, agora presta atenção no que eu vou dizer, mas a recompensa sempre será maior do que o sacrifício. Diga comigo, diga assim comigo: a renúncia, ou em outras palavras, a mudança, sempre vai exigir renúncia, disciplina, perseverança e obediência. Agora olha para o teu irmão e diz assim: mas a recompensa sempre será maior do que o sacrifício. Diga assim: se prepara, Deus tem coisas novas para a tua vida. Amém? Sim ou não, irmão? Sabe, Deus nos chama a uma transformação contínua.
preparando-nos para viver o seu propósito de maneira plena. Pois quando nós aceitamos pagar o preço da mudança, nós deixamos para trás a estagnação e experimentamos um avanço eficaz. Como, pastor? Marcado sim, esse avanço por maturidade espiritual, por crescimento pessoal e frutos que glorificam o Senhor. O verdadeiro progresso não acontece apenas por desejar mudanças, mas por decidir. Agora pega essa, mas por decidir obedecer a Deus e perseverar no processo de transformação. Aprenda isso. Persevere. Você precisa aprender a perseverar. Pastor, não se ofenda com o que eu vou dizer agora. Me perdoe, queridos, mas o evangelho que estão pregando hoje é balela. O evangelho que estão oferecendo hoje, um evangelho totalmente fraco, onde não há um preço a pagar, um evangelho onde não há entrega, um evangelho, queridos, que muitas vezes é levantado através de dinheiro, é levantado através de coisas e mais coisas que as pessoas fazem, que não está dentro do propósito do Senhor. E elas dizem, estamos mudando o quê, queridos? Deus não exige uma mudança de estrutura, Deus exige uma mudança de caráter, de coração, de alma, de vida. Deus exige mudanças, queridos. Aprenda, o verdadeiro progresso, ele não acontece apenas por desejar mudar. É uma decisão. A mudança é uma decisão. E se nós não estivermos preparados para ela, nós seremos destruídos pela tentativa de querer mudar e não estar preparados e não aceitar uma mudança total. Então, eu quero ensinar algumas coisas para vocês nessa noite. E a primeira coisa é: todo novo tempo, toda nova mudança, toda mudança exige uma nova organização. Todo novo tempo exige uma nova organização. Talvez você diga, pastor, você não leu a Bíblia ainda? Vou ler agora. Tenha paciência. Texto de 1 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, diz assim: Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Esses são os nomes dos seus altos funcionários: Azarias, filho do sacerdote Sadoc, Elioref e Aias, filhos de Xixá, secretários; Josafate, filho de Ailude, porta-voz do rei; Benaías, filho de Joiada, comandante do exército; Sadoc e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, superintendente das guarnições; o sacerdote Zabute, filho de Natã, conselheiro privado do rei; Aiassá, prefeito do palácio; Adorinã, filho de Abidá, responsável pelos trabalhos obrigatórios. Salomão tinha 12 intendentes em Israel, que tinham obrigação de prover a necessidade para o rei e sua família. Cada um deles deveria prover os mantimentos durante 1 mês por ano. Sabe que quando eu me deparo com a história de Salomão, eu me deparo com algo muito importante. Que Salomão, ele compreendeu a mudança de estação. Salomão compreendeu que não era mais um tempo de guerra. Salomão compreendeu que não era mais um tempo de fazer guerra. Porque no tempo do pai de Salomão, Davi fez guerras e muitas guerras. Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem de guerra. Então Salomão assume o trono e ele percebe que não é mais tempo de guerra, mas é um tempo de uma organização, de uma mudança. Davi, ele foi chamado para conquistar. Salomão foi chamado para organizar. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Amém? Deus exigiu uma nova estrutura para sustentar o crescimento do reino, para sustentar a potência que Davi entregou nas mãos de Salomão, seu filho. Então, nós devemos entender que crescimento exige
reorganização. Nós estamos em um nível, queridos, em que para crescer nós precisamos nos reorganizar. Que para crescer precisamos rever os conceitos, precisamos rever aquilo que estamos fazendo, precisamos mudar o que precisa ser mudado. E toda mudança gera sempre alguns desconfortos. E eu não estou falando só sobre a igreja, estou falando em todas as áreas da nossa vida. Então, peraí, pastor, você está dizendo que crescimento exige reorganização? Sim, estou dizendo. Porque não basta desejar avanço, não basta desejar crescimento, é necessário reorganizar as pessoas, ministérios e processos. Olha para Salomão. Salomão organizou, colocou cada ordem, cada coisinha, cada pessoa no seu lugar. Ele levanta 12 intendentes para que cada um durante 12 meses, cada mês do ano, pudesse sustentar o palácio, pudesse trazer mantimentos. Ele organizou, ele reorganizou, ele fez diferente do que o pai dele havia feito. Quantos já sentem ou sentiram já o desejo, ou sentem até hoje o desejo de mudanças, que precisa fazer mudanças na sua vida, que precisa mudar seu jeito de viver, sua forma de conduzir os seus negócios, a sua vida? Quantos sentem esse desejo? Quantos sentem essa incomodação aí? Diga amém. Eu tenho, como eu falei para vocês, me converti com 6 anos e eu vi muita coisa. Muitas mudanças, muitas estratégias, eu vi tantas coisas. Mas algo que eu possa entender, queridos, é que métodos, eu aprendi isso de forma muito clara, que métodos podem mudar, mas os princípios da palavra não podem mudar. Quem já foi no interior aqui na roça? Levante a mão se você já foi na roça aí. Minha mãe é de roça. Quem já puxou água de poço aqui? Levante a mão. Já puxou água de poço? Eu já puxei água de poço. Agora presta atenção numa coisa. Hoje você não puxa mais água do poço na lata, sim ou não? Hoje existem aquelas bombas que você coloca no poço, e aquelas bombas ligadas à energia, elas puxam a água e mandam para uma caixa d'água, e essa caixa d'água, ela tem encanação, ela vai para chuveiro, para a torneira da pia e tudo mais. Agora uma pergunta que eu faço para você: a forma de tirar a água do poço mudou? Sim, mudou. Agora a outra pergunta: a água mudou? O sabor mudou? A essência mudou? Não, a água é a mesma, queridos. Então algo que nós temos que entender, que os métodos podem mudar, que você está tentando a mesma coisa, sempre não está funcionando. Mude os métodos. Tente coisas novas. Por quê, pastor? Porque Deus quer fazer coisas novas para aqueles que ousam mudar. Toda resistência à mudança impede o avanço. Quantas pessoas você já ouviu dizer assim: eu nasci assim e vou morrer assim? Quem já ouviu isso? Certa vez chegou um irmão para mim, e eu estava naqueles dias abençoados, sabe? Correndo para cá e para lá. E o irmão falou assim para mim, o irmão dava muito problema, ele falou assim: pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu olhei bem sério para ele, eu disse para ele: você nasceu assim, você vai morrer assim e vai para o inferno assim. Ele tomou um susto. Por quê? Porque, queridos, quem anda com Cristo tem sempre algo para mudar. Sempre há mudanças a se fazer, correção de rota. Você não pode ser, Deus me ama assim, Deus te ama, mas Ele não aceita você permanecer como você está. Ele diz: venha como estás, mas Ele gera mudanças na tua vida quando você permite que Ele faça. É uma decisão, sim ou não? Toda resistência à mudança impede o avanço. Números capítulo 14, verso 1 ao 4, é um texto tremendo. Durante toda a noite o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: oxalá tivesse morrido no Egito ou nesse deserto. Porque é que o Senhor nos conduziu para essa terra?
É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como os despojos de guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: vamos arranjar um chefe e voltemos para o Egito. E diziam uns para os outros: voltemos, mas é para o Egito. Eu lembro que quando nós começamos a gerar mudança, logo no começo do ministério, e um irmão chegou para mim e falou: pastor, estou indo embora. E eu disse: por quê, meu irmão? Ele disse assim: pastor, porque eu estou acostumado com aquela igrejinha pequenininha, em que todo mundo se conhece, em que, sabe, a gente aqui pertinho um do outro, isso e aquilo, e agora tem muita mudança na igreja e eu vou para outro lugar. E eu não gosto de mudanças. Qual é a missão da igreja? Alcançar almas, alcançar vidas. Queridos, as pessoas que resistem à mudança, elas querem permanecer onde estão. Pessoas que não gostam de mudança, querem viver aquela mesmice. E dizem assim: isso sempre deu certo e vai continuar dando certo. Eu lembro que meu pai é marceneiro, hoje está com 90 anos, já não mexe mais com isso. E, queridos, eu dou um testemunho: meu pai com 90 anos, está gravando isso. Daniel não podia nem saber, mas agora vai saber. Meu pai com 90 anos, ele chegou para mim e disse assim: olha, um velhinho de 90 anos que não aceita ficar sentado no sofá e assistindo televisão, e isso e aquilo. 90 anos, ele é inconformado, ele está sempre querendo fazer coisas novas. E com 90 anos, ele me liga e me chama lá. E ele diz assim: filho, você me ajuda a fazer alguma coisa? Eu falei: pai, depende, se não for para lhe matar. E sabe o que ele? Não, meu filho, não é isso não. O que é, pai? Meu filho, eu sempre tive um sonho. Sempre tive um sonho. E qual foi o sonho, pai? Eu comecei a procurar em todos os lugares. Com 20 anos de idade, eu olho e falava para meu pai: o senhor já está na prorrogação. E nisso, na prorrogação, pai, o senhor ainda tem metas, ainda tem. O senhor não se acomoda, o senhor ainda quer gerar mudanças. Eu olho para meu pai e falo assim: o senhor é um exemplo para mim. Papai,
90 anos. Nós fizemos a festa de 90 anos dele recentemente. E aí, queridos, ele continua lá no sax. Sax. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Sabe por quê? Uma mente que não para sempre gera e deseja mudanças. Nós vivemos em uma geração que está acomodada. Nós vivemos em uma geração que está se acomodando ao que tem, ao pouco que conquista, ao que dá para ver. Meu pai está sempre buscando coisas. Não escreve nada aí não, Daniel, por favor, senão eu te pego, meu irmão. É o caçula. Isso é muito importante você saber. Você acha que eu tenho que barrar o meu pai porque ele está querendo gerar mudança com 90 anos? Não, pai, faça tudo o que o senhor desejar. Só não vou permitir o senhor fazer coisas que o senhor vai se machucar. Mas eu lhe apoio em tudo o que o senhor vai fazer. Por quê, pastor? Porque meu pai tornou-se inspiração para mim. 90 anos. E se ele estivesse aqui agora, ele estava rindo e conversando com você. E eu disse para ele, pai, presta atenção. Vou lhe ajudar. Mas em contrapartida, o senhor vai fazer uma coisa. Fale, meu filho, no dia do meu aniversário, o senhor vai tocar parabéns no sax para mim. Ele olhou assim, tá bom, meu filho, eu toco. Irmãos, ele tem um caderno, quando era jovem, acho que é de 1958. Acho que é isso, eu não lembro. Caderno de sax que ele fazia aula. E a pessoa que ensinou para ele foi embora e ele ficou com esse caderno até os dias de hoje. Ele está com um caderninho lá. O que é isso? Quantos anos se passaram? Ele sempre teve esse sonho. Muitos sempre deixaram ele de lado. Não, pai, não é mais para o senhor não tem mais respiração, o senhor não dá conta mais. Queridos, quem quer gerar mudanças, não ouve os Sambalates, os Tobias, pelo contrário, se põe de pé e diz, eu sou um gerador de mudanças, eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida, eu vou além, muito além. Queridos, eu desejo fazer mais coisas do que meu pai fez, sabe por quê? Porque eu carrego o nome dele e eu digo, eu vou honrar a memória do meu pai. Toda mudança requer sacrifício, toda mudança tem um preço a pagar. Agora tem gente que está querendo voltar para onde? Para o Egito, voltar para onde? Gente, para comer cebolas, para levar chicotada. Olha, está marchando pelo deserto, encaminhando para o caminho de uma terra onde mana leite e mel, e está reclamando. Povo que não quer mudança, vive de reclamação. Povo que não quer fazer a diferença, vive de argumentos. Quantos estão comigo? Gente, meu pai é fantástico. Cada dia mais eu sou mais apaixonado por ele. Filipenses 3:13-14 diz, é certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa, esqueço-me do que fica para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prêmio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Jesus Cristo. Vai ficar de braço cruzado, irmão. Você vai ficar esperando, vai ficar mude. Tome uma atitude. Por quê, pastor? Porque o medo e o conformismo paralisam as pessoas. Quero chamar o irmão Johnny para compartilhar comigo esse tópico da palavra. Graças a paz. Muitas vezes nós resistimos à mudança por medo. E o medo, irmãos, ele é algo que em dosado, ele é até bom. Como, por exemplo, se você não tivesse medo, por exemplo, de botar a mão no fogo, você se queimaria. Se nós não tivéssemos medo de você chegar num precipício, você pularia de lá porque você não tem medo nenhum. Então, o medo, em certa dose, ele é bem-vindo. Porém, o medo não pode nos paralisar. E o medo é uma das armas que fazem com que nós resistimos. Por isso que muitas das vezes nós resistimos à mudança por medo. O que é esse medo? Aí vem aquelas perguntas, como por exemplo, e se não der certo? Como o pastor falou aqui. Muitas das vezes nós temos um sonho, queremos fazer algo, mas, não, isso não der certo.
ou eu já estou velho demais. Olha só, acabamos de ouvir um testemunho de uma pessoa de 90 anos que decidiu, né, aprender algo. Então, nós temos que analisar isso. E se nós perdemos pessoas, como por exemplo, estratégia na igreja, vamos fazer uma estratégia nova, vamos mudar as nossas estratégias. Ah, não, mas e se nós perdemos? Nós não podemos mexer na essência, que é a palavra, como já foi dito, mas as estratégias sim. Nós tivemos recentemente aí um exemplo da Copa do Mundo. Quantos aqui assistiram os jogos? Nós sempre assistimos jogos pela TV normal, né? Mas hoje nós temos vários outros tipos de transmissão. Continua sendo jogo, nós continuamos assistindo, mas tem diversas outras formas. Por quê? Porque alguém pensou, alguém analisou. O estilo de comprar também. Hoje, quando é que nós pensávamos que você, da sua casa, você ia entrar no aplicativo, fazer uma compra e a coisa chega na sua porta, até mesmo alimentos. Por que isso? Porque alguém pensou além, não teve medo da mudança. E quando nós deixamos que o medo nos paralisa, aí a gente fica nesse sentimento resistente à mudança. E nós não podemos esperar coisas diferentes, resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Não podemos vamos ter resultados diferentes repetindo sempre as mesmas coisas. Nós temos que mudar, temos que avançar. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, como já foi dito aqui na palavra, para que a gente possa viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Temos o exemplo do povo do Egito, não é? Eles estavam sendo libertos da escravidão, saindo daquela opressão do Egito. Mas quando se depararam com o exército de Faraó vindo atrás deles, eles disseram: Moisés, por que o Senhor nos trouxe para cá? Nós preferimos voltar para o Egito, nós queremos voltar lá, pelo menos a gente tinha comida, a gente tinha... E por que eles estavam com... Vou perder as minhas coisas, vou perder as minhas amizades, eu não vou poder mais fazer as coisas que eu praticava. Eu não vou ter um compromisso firme, eu não vou me engajar nesse método que está sendo proposto pelo pastor, porque não vai dar certo. Se nós tivermos essa mentalidade, nós vamos ficar que nem esse povo, que rodou, e nós sabemos que apenas alguns entraram, porque tiveram a mentalidade transformada e enxergaram além. Então, que a gente possa enxergar além, que a gente possa trabalhar na nossa mente para entender que Deus tem algo novo para nós. Amém. E sempre vai ter um novo dia. Amém? Glória a Deus. O medo e o conformismo paralisam. Muitos resistem às mudanças por medo do desconhecido. Outros se acomodam na rotina e dizem: sempre foi assim. Irmã Cássila, me ajude nessa palavra, por favor. Não tem o slide? Muitas vezes nós nos acomodamos com a nossa própria rotina. Muitas vezes a nossa mente ela já está condicionada a querer sempre aquilo que é confortável, aquilo que é tranquilo para nós. Então, isso já é da nossa mente. Então, muitas vezes, antes mesmo de tentarmos algo novo, nós já colocamos uma barreira, né? Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Então, isso já é automático da nossa mente, porque ela já está condicionada a isso. E quando eu penso dessa forma, eu estou dizendo para mim mesma, estou dizendo para Deus, que até aqui está bom, eu não quero crescer, eu não quero avançar. Então, nós precisamos realmente querer essa mudança de mente, renovação de mente. Precisamos querer realmente essa mudança de comportamento. E muitas vezes, por conta do próprio medo, nós deixamos de crescer, avançar, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque o medo, ele nos limita. Muitas vezes, esse medo, ele vai gerar um impacto dentro de nós. Muitas vezes não, todas as vezes. Porque tudo que é novo, ele gera um impacto. Toda vez que vamos receber algo novo, quando você recebe da primeira vez, você já... Nossa, será? Aí já vem o medo. E muitas vezes esse medo vem nos paralisar. Só que nós precisamos romper. Nós precisamos querer essa mudança de mente.
Porque a partir do momento que nós decidirmos romper a nossa mente, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? O medo e o conformismo paralisam. Muitos resistem às mudanças por medo do desconhecido. Outros se acomodam na rotina e dizem, sempre foi assim, misericórdia. O compromisso vence a resistência. Pessoas comprometidas abraçam a visão e servem com disposição. Eu quero convidar para trazer essa palavra para nós, a nossa irmã Ivanilde, por favor. 2 minutos. Você é uma pessoa que é comprometida ou você é o tipo de pessoa que você é resistente? O que seria uma pessoa comprometida? Uma pessoa responsável, pontual e persistente. E resistente, não no sentido de ser forte, mas no sentido de resistir. Seria uma pessoa que resiste mudanças, resiste a autoridades, resiste a obedecer. Então, uma pessoa comprometida, ela tem o quê? Ela tem foco no coletivo, como igreja. Ela tem atitude ativa no servir, ela é uma pessoa que serve. Ela também tem clareza de propósito. Ela entende o seu propósito. Então, olha a importância de você ser uma pessoa comprometida. Isso te traz clareza. Você passa a ter entendimento naquilo que você foi chamado a servir, ao seu compromisso. Em Marcos 10:45 fala, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Olha só, Jesus, o maior exemplo em servir, o Filho de Deus, o Filho do Senhor, o Todo-Poderoso, ele se colocou à disposição de servir. Ele veio também para nos servir e também para se entregar, né, ao resgate daqueles que precisam. Olha a importância de você assumir um compromisso, primeiramente diante de Deus, da palavra, da igreja, com o próximo e com a sua comunidade. O Senhor, Ele nos chama a esse compromisso, um compromisso em amor, com alegria. Você não pode servir de qualquer jeito. Precisamos assumir o compromisso diante do Senhor, da palavra do Senhor, como igreja, em servir ao próximo, com alegria. Glória a Deus. O compromisso vence a resistência. Pessoas comprometidas abraçam a visão e servem com disposição. O reino avança por meio daqueles que colocam a missão acima do conforto. Pastor Alcione, por favor, fale um pouquinho para nós. Amém. O reino avança quando colocamos a missão acima do conforto. O que isso significa? Significa que Deus chama pessoas que prioriza a missão, o propósito, ao invés do conforto. A nossa carne, ela sempre vai querer o conforto, aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo, mas o nosso espírito, ele clama para viver a missão de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite, quem é que está gritando aí dentro de você? A sua carne, que quer o conforto? É bom vir para a igreja e sentar numa cadeira confortável e macia. Nossa carne ama isso. É bom ficar na sala da nossa casa assistindo uma Netflix, não é verdade? É maravilhoso ficar assistindo uma série. Mas será se essa é a missão que Deus tem para nós? Será se essa é a missão que Deus tem para o povo de Deus? E qual é essa missão? Lá no livro de Mateus, capítulo 28, fala da verdadeira missão que Deus tem para nós como povo de Deus. Ele fala, ide por todo mundo. Pregai, ide por todo mundo e fazei discípulo de toda a nação, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso nos mostra? Porque muitas vezes a nossa carne quer aquilo que é fácil, sendo que Deus está nos chamando para viver a missão dele. Mas talvez você fale assim, pastor Alcione, eu não sei cumprir essa missão. Mas essa missão ela não foi feita para pessoas específicas, foi para todas as pessoas.
E talvez você fale, eu não sou capaz de viver essa missão. A partir do momento que você entende que a missão de Deus tem que estar acima daquilo que é confortável para você, isso se torna fácil na sua vida. E é isso que nós precisamos hoje entender como um povo de Deus. Fala para essa pessoa que está do teu lado, Deus não te chamou. Fala aí. Deus não te chamou. Deus não te chamou. Para você. Para você. Ficar apenas sentado. Ficar apenas sentado. Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Deus te chamou. Deus te chamou. Para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Amém. 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 Que Deus abençoe. O compromisso vence a resistência. Pessoas comprometidas abraçam a visão e servem com disposição. O reino avança por meio daqueles que colocam a missão acima do conforto. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Será que você não entendeu isso ainda? Alguns continuam batendo sempre na mesma coisa, no mesmo velho. E eu digo para você, passou. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz, neste mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem seu próprio tempo. Por que você está insistindo com aquilo que não dá mais certo? Com aquilo que não sai, apenas mantém-se no mesmo nível? Deus está dizendo para você hoje, neste mundo tudo tem a sua hora. Cada estação exige uma resposta diferente. Estamos vivendo um tempo, queridos, em que a internet está aí. Em que a IA está aí. Avançando a cada dia mais e mais. Cada estação exige uma resposta diferente. Há tempo para iniciar, há tempo para encerrar, para construir e para recomeçar. Quero convidar a pastora Andréia para trazer essa mensagem a você sobre há tempo para iniciar, encerrar, construir e recomeçar. Há tempo para todas as coisas. E o mais lindo de tudo isso é que nós podemos ver isso na natureza, né? As estações, primavera, outono, verão. E para cada estação você precisa de uma roupa. A roupa do verão não serve na outra estação. E na casa do Senhor também as coisas não são diferentes. Nós precisamos aprender a discernir o tempo que Deus tem para cada situação, para cada momento. E nós estamos vivendo um novo tempo. Um tempo onde nós já passamos a fase de construir, né? Tudo isso que foi construído. Já passamos a fase onde uns estavam e outros saíram e Deus trouxe outros. Então, esse é um tempo onde Deus quer trazer agora a grande multiplicação. Porque houve o tempo da plantação, de quebrar pedra, houve o tempo de abrir o buraco, houve o tempo de levantar as paredes, houve o tempo de cobrir, houve o tempo de alargar as tendas, né? Como a Bíblia fala. Agora é o tempo da multiplicação. Porque o Senhor tem um tempo para cada coisa. Só que nós precisamos entender que as coisas da estação passada, a roupa do verão não vai servir aqui no inverno. Então nós precisamos tirar as coisas do passado para entrar nessa nova estação. Porque essa nova estação precisa de uma nova linguagem, de uma nova roupa, precisa de um novo comportamento, precisa de tudo novo, porque não vai funcionar. Porque é um novo tempo, é uma nova estação, é um novo começo. Então nós precisamos nesse tempo discernir. Você está pronto para viver esse novo tempo? Você está pronto para viver essa nova estação? Você está pronto para viver as vestes novas que Deus tem para você? Porque essas vestes novas é para essa estação. Um tempo de mover, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de prosperidade, um tempo de avançar, um tempo de viver coisas novas. Amém? Se você está disposto a viver isso, dê um glória a Deus. Cada estação exige uma resposta diferente. Há tempo para iniciar, encerrar, construir e recomeçar. Permanecer em práticas que perderam sua eficácia impede o nosso crescimento em todas as áreas. Pastor Daniel, por favor. Glória a Deus. Isaías 43, 18, 19 fala assim: lembre-se, não fique preso às coisas do passado, nem pense nas antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a percebem? Não podemos viver a vida, queridos, achando que fazemos e praticamos nas nossas vidas, está tudo bem.
Talvez você diga, por que está funcionando tão bem, por que eu vou mexer? Não é assim? Muitas vezes nós temos coisas em casa, fazemos coisas e achamos que está tudo bem. Por que mexer? Por quê? Por que mudar? Aí vem aquela famosa e fala, será? Será que realmente está sendo eficaz? Será que realmente está tudo bem? Mas será que Deus não tem algo melhor para que eu e você possa crescer e desenvolver? Será o que você faz hoje, será que você não pode melhorar? Será que você não está disposto a essa mudança? E dizer que, não, permanecer ali, está funcionando, está tudo bem. Sabe, a Bíblia disse, em Isaías 1,19, fala assim, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você sabe que o problema é que nós só queremos comer o melhor da terra. Não estamos dispostos a ouvir. Talvez essa mensagem está sendo pregada hoje a você e você está dizendo, será que chegou o meu tempo de mudar? Não, só depende de você. Se você decidir permanecer no confortozinho, está tudo bem para você. Mas lembre-se de uma coisa. Você pode permanecer do jeito que você achar melhor. Mas você não pode culpar a Deus. Você nunca pode culpar a Deus para o que hoje você está vivendo. Deus está nos dando a oportunidade de mudança. Cabe a mim e a você decidir qual é o tipo de mudança que nós estamos precisando hoje. Amém? Discernir o tempo de Deus é essencial. Discernir que que é o momento de mudar é essencial. Discernir e entender que aquilo que você está fazendo não funciona mais, já não dá mais o resultado que você tanto esperava, que você tanto desejava. Então, você precisa tomar decisões, você precisa mudar algumas coisas na sua vida, e toda mudança vai exigir de você uma decisão. Aprenda a discernir. A igreja precisa reconhecer quando Deus está conduzindo para uma nova fase, para um novo tempo. E é muito difícil quando Deus dá uma direção e alguns irmãos ficam como aqueles que estavam andando no deserto, mas desejaram voltar para o Egito. Queridos, Deus está nos chamando para avançar. Deus está nos chamando para uma nova fase. Deus está te chamando para uma nova fase no teu trabalho. Deus está te chamando para uma nova fase de estudo. Deus está te chamando, queridos, para um novo tempo, para que você viva o melhor de Deus na sua vida, como nunca você viveu antes. Essa é a verdade, mas você precisa tomar decisão. Obedecer ao tempo de Deus é o caminho para experimentar o propósito dele para a tua vida. Quantos creem que Deus tem propósito aqui na sua vida? Quantos creem? Quantos creem? Agora aprenda, Deus nos chama a deixar o velho para viver o novo. Quantos querem viver o novo aqui? Quantos querem viver o novo? Jesus disse em uma conversa, não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo vai fermentar e ele vai arrebentar os odres. O velho, queridos, o novo não se encaixa no velho. Diga para o irmão ao seu lado, o novo não se encaixa no velho. Pastor, posso trazer o velho junto com o novo? Não, você vai ter que abdicar de algo. Você vai ter ou descartar ou não querer o novo e ficar com o velho, ou você toma decisão, a mudança de deixar o velho para viver o novo. E tem um canto que diz, coisas novas Deus está fazendo. E eu sempre costumo dizer, quando eu falo de deixar o velho, eu falo para minha esposa, meu amor, não vai me deixar não, é só pregação, por favor, tá? Eu não estou velho não, né? Então, por favor, esposas, não deixem o velhinho, fique com o velhinho, porque o velhinho que faz comida boa, né? Eu digo para minha esposa, amor, eu quero que você viva muito, porque para começar de novo não dá não. Já estamos com 30 anos de casado, eu disse, não dá não, por favor, fica aí, vamos deixar Jesus levar nós dois juntinhos, porque depois de 30 anos não dá para começar não, dá gente? Dá não, outro não, misericórdia, Jesus. É muito importante você entender isso hoje. Deus nos chama a deixar o velho para viver o novo. Pastor Daniel terminou de ler Isaías 43, 18, 19. E ele que agora vos declara, não recordem mais dos velhos acontecimentos de outrora, nem pensem mais no passado.
é que eu vou realizar algo novo que já está a aparecer. Será que vocês não estão notando? Vou abrir um caminho no deserto e rios no ermo, em terras áridas. Deus quer abrir um novo caminho, Deus quer trazer um novo, mas Ele está dizendo, solta o velho. Ele está dizendo, está na hora de você mudar, está na hora de você tomar uma decisão. Ai, mas eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, mas eu tenho... Filho, Deus está dizendo para você hoje, solta o velho, solta essa doença, solta essa baixa autoestima, solta isso. Eu tenho coisas novas para você, eu tenho coisas novas para você, eu tenho coisas novas para essa igreja, eu tenho coisas novas para o teu ministério, eu tenho coisas novas para o teu casamento. Eis que faço novas todas as coisas. Mas tudo passa por uma decisão. O novo exige desprendimento. Deus faz coisas novas, mas é preciso abrir mão do que já cumpriu seu propósito. Deus faz coisas novas, mas é preciso abrir mão do que já cumpriu o seu propósito. Quem tem aqui, quem usa aqui um iPhone 1 aqui? Quem é que usa? iPhone 1. Quem é que usa? Ninguém. Por quê? O tempo dele passou. Quem é que usa aqui o iPhone 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é que usa? Vai passando, irmão, vai passando. Tem coisas que você precisa largar para que o novo possa entrar. As mulheres estão assim olhando para o marido agora. O meu 15, hein? Tá velho já, né? Já está mandando a mensagem. Olha o que o pastor pregou. Não usem essa mensagem para chantagear vossos cônjuges, por favor. O velho precisa sair. Deus tem um novo para você. Olha para o irmão do seu lado e diz assim, Deus tem um novo para nós. Diga para ele, Deus tem um novo para nós, um novo tempo, novos começos. Deus tem coisas novas para mim, Deus tem coisas novas para você. Quantos creem nesta palavra? Se você crê, dá um brado de vitória ao Senhor, diga que Ele é bom. Aprenda uma coisa, o apego ao passado impede de experimentar o que Deus está lhe realizando hoje. Tem gente apegada ao passado, colado no passado, não larga de jeito nenhum. E o novo não tem espaço. Enquanto você ficar chorando, choramingando e dizendo, ai, é que nem, como é que se diz, o cabra quando perde a namorada, né? Fica pelos cantos chorando e chorando e chorando, e passa as jovens mais bonitas ainda do que aquele perdeu, que foi embora, e piscando para ele, e ele faz de conta que não está nem vendo, porque está lá no velho, e a outra já está com o outro e tudo mais. Presta atenção, queridos. Deus tem coisas novas para você, Deus tem mudanças para a tua vida, Deus tem o melhor para você, Deus tem para você o que o homem nunca vai conseguir dar. Mas você precisa tomar decisão. Decisão. Pastor, por que o senhor citou esse negócio? Não, por causa de mim. Exemplo meu. Eu estava choramingando que eu perdi uma namorada, e choramingando que eu queria me casar com ela, e choramingando no canto. E a pastora André passava, ia e voltava, e eu não estava enxergando. Até que Deus deu um tabeco assim, pá, enxerga. E aí eu enxerguei. E aí deixei o velho. E Deus me deu uma nova. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje para você? Muitas vezes você está preso no velho, porque não está enxergando as coisas novas que Deus tem para você, que Deus tem para nós, que Deus tem para essa igreja, que Deus tem para a tua família. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas Deus está fazendo. Ele quer fazer na tua vida, na tua casa. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem? O avanço depende da disposição para mudar. Quantos estão dispostos a mudar aqui? Quantos estão dispostos a mudar? Algumas pessoas disseram assim, pastor, igreja é uma coisa, a minha vida secular é outra. Meu filho, está errado. Não é impossível o verdadeiro crente, sabe, separar essas duas coisas. Ou você é crente, ou você é filho, ou você é servo de Deus, ou você não é. Não dá para separar. O que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. Se você é crente aqui dentro, tem que ser crente lá fora. Ah, pastor, não tem nada de pastor, queridos. Presta atenção no que eu tenho que dizer para você.
O apego ao passado impede você de experimentar o que Deus está lhe realizando hoje. O avanço depende da disposição para mudar. Você está disposto a mudar? Ai, pastor, já tentou tanta... Quer dizer, eu tenho 26 anos pastoreando essa igreja. Nós já passamos por tantas estações, tantas lutas, tantas batalhas, tantas. Mas Deus sempre foi mudando, Deus sempre foi mudando. Sempre foi mudando. E pastor, e o que o senhor fez? Sempre atendi a mudança do Senhor. Sempre. Doeu, pastor? Muito. Eu não posso estar apegado ao passado, porque esse passado vai me impedir de experimentar o que Deus está realizando hoje. Se você está aqui hoje é porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Não é à toa. Não foi à toa. Deus tem um projeto, tem um plano. Deus sabe todas as coisas. O avanço depende da disposição de mudar. Da disposição para mudar. Quem aceita o novo de Deus cresce e frutifica. Pastora Alessandra, prega para mim esses 2 minutos, por favor. Fala sobre isso. Já está aqui? Passa o slide. Quem aceita o novo de Deus cresce e frutifica. Eu quero aumentar em todas as áreas. O avanço depende da disposição para mudar. Quem aceita o novo de Deus cresce e frutifica. Então, precisamos ter disposição para quê? Para mudanças. Eu me lembro que eu cheguei aqui em Brasília em 91, só que eu morava no Goiás. Minha mãe chegou e falou, vamos mudar. Só que a minha reação foi o quê? Eu resisti na hora. Eu falei, não, mãe, vamos mudar não. Eu não quero me desapegar desse lugar. Eu tenho meus amigos, terminei agora o 2º grau, né? Lá é 2º grau. Terminei o 2º grau. Eu vou para um lugar que a gente nem conhece. Assim, sabe, na hora eu paralisei, resisti, não queria de jeito nenhum. Minha mãe vai, me mandou a gente na frente, depois ela foi. Então, assim... Para essa mudança, o que o pastor falou, temos que reorganizar. Minha mãe reorganizou tudo, organizou tudo e veio. E assim somos nós. Como igreja, precisamos nos reorganizar. Aonde Deus quer nos colocar. Na época, eu era imatura. Depois eu fui entender. Minha mãe falou assim, Deus falou comigo para vir para Brasília. Então, tinha uma ordem de Deus para ela. Vá para Brasília, minha filha. Imaginou se ela não escutasse? Como nós não estaríamos vivendo, né? Ela obedeceu e veio. Quando há uma ordem de Deus na sua vida, querida, obedeça. Não cria resistência. Viva esse novo, viva a metanoia. Aleluia. Precisamos viver Romanos 12, transformação de mente. Para que possamos experimentar o que Deus tem para nós. Mas para isso precisamos o quê? Nos posicionar, ter essa disposição. Deus tem uma ordem para essa igreja, como eu falei. E o resultado será o quê? O crescimento, frutificação, amadurecimento, posicionamento. Hoje eu vivo o que Deus tem para mim. Hoje eu posso dizer, eu sou uma nova Alessandra. Se eu tivesse resistido, batido o pé, eu não ia viver o que Deus tinha na minha vida, o propósito que Ele tinha para mim. E o propósito que Deus tem para essa igreja. Precisamos nos colocar. Senhor, estou aqui, quero mudança, eu quero viver, porque há uma ordem vindo de Deus para o teu servo, para essa igreja, transformação, e quando há transformação, nos tornamos instrumentos para transformar vidas. Aleluia. Amém? Vamos Aleluia. lá, vamos transformar, aleluia. Glória a Deus. O avanço depende da disposição para mudar. Tem pessoas que vivem dizendo, vou passar no concurso, vou passar no concurso, vou passar no concurso, vou passar no concurso. Mas você não vê ela estudando. Tem pessoas que dizem, eu tenho um chamado pastoral, mas não se preparam para o chamado pastoral. Tem pessoas que dizem, eu vou ganhar, como é que se diz, em primeiro lugar no concurso. Nunca estudam para isso. Eu não vou fazer o concurso não, porque só tem 10 vagas. A pergunta que eu faço, você precisa de 10 vagas ou você precisa só de uma?
Estude por essa uma vaga. Declare que essa uma é sua. Queridos, presta atenção, o avanço depende da disposição para mudar. O seu crescimento, tanto, queridos, aí fora como dentro da igreja, depende de você. Algumas pessoas dizem, a igreja não muda ninguém. Claro, a igreja não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Mas a igreja tem as ferramentas que pode fazer você mudar. Que pode mudar o teu caráter. E algumas pessoas dizem, pastor, como fazer isso? Eu lembro que quando as pessoas, eu era ainda adolescente para jovem, eu lembro que as pessoas vinham à frente, quando o pastor fazia o apelo, e vinham à frente de muitas pessoas, de 10, 20, 30 pessoas, e eles confessavam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E aí, essas pessoas terminavam o culto, essas pessoas iam embora para casa, e no outro domingo eu não via ninguém. Quem já viveu isso? Quem já viu isso? Sabe por quê? Porque não havia, queridos, uma direção, porque não havia um cuidado, porque não havia aonde as pessoas pudessem crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Não havia um ensino que pudesse mostrar para aquelas pessoas como vencer, queridos, o pecado, como elas poderiam mudar. Pastor, o senhor está pregando isso junto com seus discípulos e o que o senhor tem a dizer sobre essa mudança? Eu estou disposto a mudar, eu quero avançar, pastor, mas o que o senhor tem a fazer? Meu filho, eu tenho para você. Nós temos uma trilha, nós temos uma direção. E qual é, pastor? Pastor, eu quero crescer no conhecimento e na fé. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos, que vai à igreja, mas nunca se converteram, mas nunca conheceram o Deus verdadeiro. Apenas vêm aos domingos para ouvir uma palavra. Deus não quer que você venha apenas para ouvir uma palavra. Deus quer cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, através de você. E para cumprir esse propósito, toda a igreja tem que ter as ferramentas. Pastor, e como é que eu vou crescer nesse lugar? Presta atenção, a primeira coisa que Deus nos deu é quando você entra, tem um connect, alguém se apresenta, alguém conversa com você. Olha a caminhada que você tem. Depois temos a escola da vida. A escola da vida são estudos da palavra do Senhor, com 9 semanas, 4 semanas, você estuda a palavra com devocionais todos os dias da semana. Na quinta semana você tem uma imersão, que nada mais é do que uma palavra dada do coração de Deus para a tua vida. E as outras 4 semanas nós temos ministrações com devocionais, e você vai crescendo e caminhando e mudando as suas atitudes através do conhecimento da palavra. Pastor, eu quero crescer ainda mais. Você passa pela trilha do crescimento, e nessa trilha do crescimento, queridos, você vai estudar sobre o que, pastor? Sobre pertencer. Pertencer ao reino, pertencer a um lugar, pertencer a Deus. Você vai saber que você vai adquirir o sentimento de pertencimento. Pastor, eu terminei isso só, e agora? Você vai caminhar e vai aprender a servir com propósito, e não simplesmente por servir. Você vai saber por que você está fazendo, vai saber por que Deus te chamou, então você serve com propósito. É mais uma escola. E depois disso, pastor, profundidade. O que é profundidade, pastor? Você aprende a viver em santidade, você aprende a ter intimidade com Deus, você conhece o Espírito Santo, você cresce, você começa a se envolver com o teu Pai, com o Senhor, de tal forma que vocês dois vão ficar íntimos, vocês estão crescendo. E depois disso, pastor, eu sinto um fogo no meu coração, que eu preciso ajudar outras pessoas. Você entra, queridos, com um chamado pastoral, na escola de gigantes, e você cresce com isso. Nós temos que ter as ferramentas. Se você quer mudança, quantos querem mudança? Dizer, eu quero mudar. Você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude na tua vida e dizer, eu vou mudar, eu quero mudar. Toda mudança requer um preço a pagar. Igrejas e cristãos que acompanham a direção de Deus tornam-se instrumento de transformação para o reino. Eu quero concluir esta palavra dizendo, quando Deus muda a estação, a igreja precisa ajustar sua estrutura, seu coração e a sua disposição. O reino não avança com pessoas acomodadas, mas com servos comprometidos em obedecer ao tempo e à direção de Deus. A pergunta que eu faço, você é apenas um ouvinte da palavra? Você é apenas um visitante? Você é apenas uma pessoa que procura uma igreja para assistir um culto ou uma palavra? Ou você é uma pessoa que está caminhando com o Senhor, está crescendo, está mudando, está tomando decisões na tua vida que agradam a Deus para cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chamou?
Quem é você? Qual é a resposta que nesta noite você poderia entregar para o Senhor, dar ao Senhor? Ele está te chamando para crescer. Ele está te chamando para adquirir maturidade espiritual. E o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Muitos aqui apenas vêm assistir um culto e quando diz assim, quando há um preço a pagar, você diz, não posso fazer isso, porque isso rouba o meu tempo. Não tenho tanto tempo e o tempo que eu tenho é para isso ou para aquilo. Queridos, quem não tem tempo para Deus, Deus não terá tempo para você. É muito forte isso. Nós precisamos crescer. Você quer receber o melhor dessa terra, mas não quer pagar o preço por essa, o preço da mudança. E essa mudança passa pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. E esse sacrifício de Jesus foi por amor a você. Talvez você esteja afastado do Senhor. Pastor, estou afastado da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem está afastado da igreja está afastado do Senhor. Por quê? Porque Paulo diz, não vos deixeis de congregar. Ele diz, como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. O salmista fala isso. Sempre fala de igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é o corpo, é eu, é todos nós juntos. Quando eu estou sozinho, eu sou um membro, mas quando eu me junto a você neste lugar, nós somos a igreja de Cristo. E toda a igreja precisa crescer. E toda a igreja precisa tomar uma decisão. E nós estamos tomando uma direção, estamos servindo ao Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz. Nós reconhecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como chegar até Jesus? Primeiro, para chegar até Jesus, você precisa conhecê-lo, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez a tua vida não esteja sendo a vida que você sempre quis, mas quando você conhece a Jesus, você passa a ter um propósito. Eu não posso dizer para você que você não vai ter problema, não vai ter luta. Eu digo para você, vai ter luta e vai ter batalhas. Mas não temos, o Senhor está contigo. O salmista escreve em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E um pouco mais abaixo ele diz, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quem anda com Jesus tem a certeza que Ele está contigo, que Ele está junto para passar todas as lutas e as dificuldades, junto com você. Ele vai à tua frente, abrindo o caminho para que você possa vencer. Então hoje você precisa sair daqui com uma decisão tomada, uma decisão de mudança, uma decisão que vai impactar tanto a tua vida, como os teus familiares, e como também vai impactar o inferno, quando o inferno disser, ela decidiu, ele decidiu, eles decidiram mudar, e agora, queridos, e agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho para te oferecer uma campanha neste lugar. Eu não tenho para te oferecer, queridos, dá 10 que Deus vai te dar 20. Eu não tenho aqui para te oferecer, queridos, uma campanha da vassoura, uma campanha do sol, uma campanha disso. O que eu tenho para te oferecer e sempre terei, nesses mais de 40 anos que eu ando com Jesus, eu sempre terei esse mesmo Jesus que morreu numa cruz por amor, por mim, por você. E eu não arredo o pé de dizer para você que Ele te ama e que o sangue dele que foi derramado lá na cruz foi por mim e foi por você. Eu prego esse evangelho porque eu creio nesta palavra, porque eu vivo esta palavra e porque em meio às lutas sei e tenho a convicção que o Senhor está comigo. Não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que hoje é o dia de você tomar uma decisão de mudança, mudança e mudança, e experimentar como é bom andar com Deus. Pastor, a luta vai acabar? Vai não. Mas ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Toda luta que se apresenta diante de mim, eu digo para o Senhor, Senhor, obrigado, porque é mais uma oportunidade para glorificar o teu santo nome. Eu não fujo da luta, porque eu sei quem está comigo. Fica de pé, em nome de Jesus, quero orar por você. É apenas esse Jesus que eu tenho para apresentar para você. É apenas esse Jesus. E quando você conhece esse Jesus, e quando você caminha no pleno conhecimento da verdade, quando você cresce, quando você entende, você começa a usar as ferramentas que Deus te deu para você vencer. Nesta noite, nesta hora, Deus está dizendo, está na hora de mudar. Está na hora de deixar o velho. Está na hora de experimentar um novo. Neste lugar nós temos um projeto. E esse projeto
não é crescer por crescer. Neste lugar, nós pregamos a cruz, a renúncia a este mundo para viver o plano de Deus. Eu lembro quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aos 6 anos de idade. Eu lembro que havia uma irmã, japonesinha, e ela falava sobre Davi. E Davi amou a Deus de tal forma que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu disse ao Senhor, eu quero amar a Deus como Davi amou. Davi pecou, mas Davi confessou o seu pecado. E o que fez com que Deus não o rejeitasse foi porque ele confessou o seu pecado. E Deus o perdoou. E Deus o abraçou. Hoje, em nome de Jesus, Deus está